Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Estamos de volta, ainda falando sobre sobre as bactérias, né? O reino Monera, que incluía ainda, né, na época, bactérias e cianobactérias. Na última aula, nós falamos aspectos gerais das bactérias, a respeito da nutrição, de respiração e da sua organização. Na aula de hoje, nós vamos nos ater mais à parte da reprodução bacteriana, certo? Da importância das bactérias para nós e para a natureza, e também citar algumas das doenças que são provocadas por bactérias. Ok? Então, a reprodução bacteriana, ela pode ser classificada em dois grupos. Aquele grupo em que há alteração no material genético da bactéria, que a gente chama de reprodução sexuada, que são de 3 tipos, e aquele que não altera o material genético da bactéria, que a gente chama de assexuada, que só tem um tipo. Ok? Então, a reprodução bacteriana pode ser classificada em dois grupos quanto à ocorrência ou não de variabilidade genética. Tá? Lembrando que a variabilidade genética tem a vantagem de fazer a evolução do ser vivo, né? Na reprodução assexuada não ocorre troca de material genético, então os indivíduos que se formam são geneticamente iguais. Tá? Na reprodução sexuada ocorre troca de material genético e os indivíduos são geneticamente diferentes. Então, os dois tipos aqui. Nós temos a reprodução assexuada, ela é chamada de bipartição, mas também na prova pode vir com o nome de divisão binária ou cisparidade. Lembrando que não se trata de uma mitose. Tudo bem? E a reprodução sexuada, nós temos a conjugação, a transformação e a transducção. Vamos então agora a cada uma delas. Acompanhe no próximo slide a animação. Então aqui a bactéria, tá, com o seu material genético. E o cromossomo da bactéria ligado aqui ao mesossomo, tá? Uma bactéria aqui. O que é que vai acontecer a partir dessa bactéria? Vai acontecer uma duplicação desse DNA, tá? Lembra da duplicação semiconservativa? Pois é, do mesmo jeito aqui, tá? E aí vai começar um estrangulamento do citoplasma, separando uma cópia do material genético para um polo, outra parte do material genético para o outro polo. E, no final da divisão, então vai ocorrer a separação total do citoplasma, formando duas bactérias filhas geneticamente iguais. Tá? Então, bipartição ou cisparidade é um exemplo de reprodução assexuada das bactérias. As células filhas são idênticas à célula mãe, não há variabilidade genética. A gente pode afirmar que a bipartição é a mesma coisa que mitose? Pode ou não pode? Então, a resposta para essa questão é a seguinte: não. Porque o termo mitose, ele se refere à cariogamia, divisão do núcleo. E aqui não tem núcleo. A bactéria não tem núcleo, por isso ela não sofre mitose, certo? Então, dessa maneira, nós podemos ver que tudo tem vantagem e desvantagem, né, nessa vida. Qual é a grande desvantagem da bipartição? Ela não há troca de material genético, portanto, não há variabilidade. Se o ambiente se modificar e ele for se tornar impróprio para essa bactéria, todas as bactérias são geneticamente iguais, todas as bactérias vão morrer. E qual é a grande vantagem da bipartição? A grande vantagem é que uma bactéria, em um pequeno intervalo de tempo, vai formar uma colônia, certo? E isso é a principal vantagem desse tipo de reprodução. Muito bem. A reprodução sexuada. Existem 3 tipos de reprodução sexuada nas bactérias. A primeira chama-se transducção. A transducção, ela vai ocorrer através de um vírus, o bacteriófago.
né, que a gente vai estudar em aula posterior com mais detalhe. Então, o DNA do fago, do bacteriófago, ele vai ser incorporado. Esse bacteriófago vai injetar esse DNA na célula, certo? E esse DNA, então, ele pode ser incorporado pelo DNA bacteriano, tá? Isso no ciclo do vírus, mas aqui nós estamos falando da reprodução da bactéria, ou ele pode ficar disperso no citoplasma, e aí o material genético do vírus se incorporando ao material genético da bactéria, houve uma alteração na sua composição, por isso que é considerado como um tipo de reprodução sexuada. Tá? Durante o ciclo lítico, o ciclo em que o DNA do vírus não se incorpora ao DNA da bactéria, ele começa a produzir capas para novos vírus. Numa infecção subsequente, o DNA bacteriano é inserido um novo cromossomo no hospedeiro, por recombinação, e aí ele fica incorporado lá. Então, dessa maneira, nós temos esse tipo de reprodução sexuada, em que há necessidade de um vetor, no caso o vírus, que injete seu material genético na célula da bactéria. Outro tipo de reprodução sexuada é a transformação, né? Então, nesse processo, uma bactéria vai absorver o DNA do meio, no cemitério, o indivíduo morreu, o DNA dele está ali, a célula dele se desfez, o DNA dele está ali no meio, e a bactéria pode, então, absorver esse DNA e incorporar esse DNA ao seu DNA. Como qualquer ser vivo, uma bactéria morre, libera fragmentos do seu DNA, uma outra bactéria que não tem essa sequência de bases nitrogenadas aqui, incorpora isso no DNA dela, alterando o seu DNA. Como há uma alteração no DNA, é considerado também uma reprodução sexuada. E, por último, nós temos a conjugação, que é a forma de reprodução bacteriana que é mais cobrada nos vestibulares. Lá na aula anterior nós falamos sobre os pilis sexuais. Então aqui tem duas bactérias fazendo sexo, né? Então, como é que isso acontece? Ocorre quando duas, ou até três, olha aí, então pode ter um triângulo amoroso aqui também, né? Se une, normalmente por uma ponte citoplasmática chamada pilissexual, e o plasmídio podem ser trocados, pode ser passado de uma bactéria para outra. Então, aqui duas bactérias, uma com o plasmídio, outra sem o plasmídio, se conhecem, aí marcam o encontro, e entram em contato. Observe que na conjugação há necessidade do contato físico entre duas bactérias. Aí essa bactéria pode duplicar esse plasmídio, que é DNA, certo? E através do pilissexual ela pode transferir cópias desse plasmídio para essa célula aqui que não tinha esse plasmídio. No final, essa bactéria aqui vai ter um plasmídio, cópia do plasmídio da outra bactéria que não tinha antes. Então, houve uma alteração na carga genética dessa bactéria, por esse motivo é considerada como reprodução sexuada. Ok, galera? Então, essa parte de reprodução, e aí na continuidade, como foi dito no início, a gente vai falar sobre a importância das bactérias para o homem e para a natureza e também das principais doenças provocadas por bactérias. Então, como importância das bactérias, nós temos a importância industrial na produção de antibióticos, substância produzida por bactérias ou por fungos, né, que pode combater bactérias. Então, lembrando aqui um detalhe muito importante. Antibiótico, no modo tradicional de se falar, ele só combate doença bacteriana, tá certo? Ninguém vai usar antibiótico na forma tradicional, na medicina, para combater virose ou qualquer outro tipo de moléstia. Tudo bem? Também podemos usar a bactéria na indústria para fermentação, processo que vai produzir o álcool, né? O álcool fermentado. Então, nós temos vinho, temos a cerveja, algumas bebidas alcoólicas aí, são processos de fermentação, o vinagre, o ácido acético, tá? E os produtos derivados do leite lá nos laticínios.
podemos ter a informação, a importância, melhor dizendo, ecológica, que nós já vimos lá nas nossas aulas de ecologia, no processo de decomposição. Lembra quais são os principais decompositores? São os fungos e as bactérias, né? Essas bactérias decompositoras, automaticamente, elas não são autótrofas, elas são heterótrofas, como nós vimos lá no início da aula, certo? Então, qual é o papel dessa bactéria na natureza? Na decomposição, transformar a substância orgânica em substância inorgânica, para ser reutilizada pelos produtores. A biorremediação, vocês lembram lá aquele gene que vai degradar o petróleo? Pois é. Então, nós podemos usar a bactéria para eliminar poluentes, né, que nós lançamos na natureza e não temos um mecanismo eficaz para consertar aquilo. Quando a gente usa bactéria com esse objetivo, a gente chama esse procedimento de biorremediação, ok? Também, lá na natureza, temos o ciclo do nitrogênio. Vocês lembram que no ciclo do nitrogênio só participa bactérias. Bactérias fixadoras de nitrogênio vão pegar o gás nitrogênio atmosférico, transformar em amônia, a cianobactéria na água também. Depois tem um grupo de bactérias que transforma amônia em nitrito, e aí tem lá a quimiossíntese, né? Depois outra que transforma o nitrito em nitrato, que é aproveitado pelas plantas, e tem as bactérias que vivem nas raízes das leguminosas, os rizóbios, né? E tem as bactérias que devolvem o nitrogênio para a natureza no processo da desnitrificação. Também fotossíntese, como a gente viu lá no começo, as cianobactérias, elas são importantes, são autótrofas, elas são importantes, né, como componente do fitoplâncton, da base da cadeia alimentar e da produção do oxigênio para o nosso planeta. O último tema, então, são sobre as doenças que são provocadas por bactérias. Tá? Algumas bactérias, elas liberam toxinas que atuam no sistema nervoso do animal, certo? Então, por exemplo, a bactéria do gênero Clostridium inclui as bactérias causadoras do tétano, tá? Lembra que as bactérias do tétano, elas são anaeróbias restritas, elas morrem na presença do oxigênio, que provocam contração muscular violenta para todo o nosso sistema muscular, coração, todas as contrações do nosso corpo, e leva a gente então à morte, tá? Em pouco intervalo de tempo. E do botulismo, que também provoca paralisia muscular, essas duas bactérias. Algumas bactérias, doenças bacterianas, podem ser transmitidas pelo sexo, são as conhecidas DSTs, né, doença sexualmente transmissível. Embora recebam esse nome, o sexo não é a única maneira de se transmitir essas doenças, essas bactérias. Existem outras maneiras, como no caso da sífilis, através da transfusão de sangue, da mãe para o bebê no seu útero, né, no uso de seringas descartáveis, quando as pessoas usam a mesma seringa, como no caso do consumo de drogas, e por aí vai. Então, a gonorreia é uma doença causada por bactérias, a sífilis é outra doença causada por bactérias, tá? E a clamídia é outra doença causada por bactérias que são conhecidas como DSTs. Através dos animais, temos o tifo, a leptospirose. Através do sangue e lesões, como eu já disse, a sífilis e o tétano. Através da água e alimentos, onde há falta de saneamento básico, água tratada, destino certo para o esgoto, essas doenças são mais frequentes. Quais são essas doenças? A cólera, a febre tifoide, o botulismo, cárie, a úlcera estomacal. Através do ar, nós temos a tuberculose, gotículas de o tuberculoso tosse na presença de outra pessoa sadia, na gotícula vai o bacilo da tuberculose e contamina outra pessoa. Coqueluche, chamada de tosse comprida, difteria ou croup, e a amidalite. Então, galera, dessa maneira, nós estamos encerrando esse capítulo sobre bactérias, cianobactérias, e espero que tenha sido de grande valia, seja de grande valia para vocês, e nós nos encontramos na próxima aula para falar sobre vírus. Muito obrigado e até a próxima.